Tem um capítulo muito maravilhoso no livro de Daniel, que é o capítulo 7. E no capítulo 7 de Daniel fala do Império Gentil, fala das nações gentias, fala do poderio, do domínio gentil, desde os dias de Nabucodonosor até os dias de hoje. Então, no capítulo 7 de Daniel, eu vou ler para vocês aqui alguns versos e nós vamos rever algumas coisinhas aqui. Eu penso que vai ajudar a cada um de nós. No verso 3, fala daqueles 4 animais que apareceram, não é? 4 animais, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Então aqui nós vemos esses 4 animais. Lá no capítulo 2, você vai ver uma imagem que Daniel viu com 4 metais, não é? O ouro, o bronze, a prata e o ferro, não é isso? 4 metais. No livro de Joel você vai ver 4 insetos, que na verdade é o mesmo inseto em 4 fases, né? Na sua metamorfose, não é? Vindo desde o casulo ali, passando, etc., passando por aquelas fases do inseto. No livro de Apocalipse você vai ver 4 cavalos, 4 cores de cavalos. Tudo está falando da mesma coisa, não é? Tudo está falando da mesma coisa. Então isto simplifica realmente a Bíblia de uma maneira tal que nós podemos compreender. Já falamos bastante desses assuntos, mas nesta noite eu quero falar um pouquinho aqui sobre o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel, explorar alguns detalhes e vamos continuar na nossa lição, ver o que Deus fará por nós. Vou colocar no meu quadrinho aqui, então, este império dos gentios teve 4 etapas até chegar nos dias de Jesus. E depois dos dias de Jesus, ele estava todo misturado, né? Se tornou um império só. Esses 4 fundiram-se e formaram um império só, que é o Império Romano, não é? Na esfera religiosa. Mas nós vamos ver que as fases que houve lá também acontecem aqui durante as 7 eras. Nós já falamos sobre isso, mas eu gostaria de voltar um pouquinho, porque tem alguns detalhes aqui que eu creio que podem ser cruciais para nós entendermos. Então o primeiro animal era um leão, semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um urso. O terceiro era semelhante a um leopardo, não é? Leopardo. E o quarto era um animal muito assombroso, né? Um animal, como diz aqui, terrível e espantoso, né? Animal terrível, que era uma mistura dos animais anteriores, né? Terrível. Muito bem. Então nós vamos ver as características desses animais. Depois lá no livro de Apocalipse, para quem está estudando agora, vale a pena repetir, quando João vê a visão de Apocalipse 13, falando da igreja romana, você vai ver que a igreja romana, na verdade, é uma mistura de todos esses reinos. São as idolatrias desses 4 reinos,
são as ideologias desses 4 reinos, são os esportes desses 4 reinos, as músicas desses 4 reinos, o entretenimento desses 4 reinos, as culturas desses 4 reinos que influenciam todas as nações do mundo. Olha que interessante, quando João vê, em Apocalipse 13, verso 2, que ele vê aquela besta que saiu de entre os povos durante as eras, ele disse, a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, tá vendo? Tá tudo misturado, e sua boca como o de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. Então veja que o que nós chamamos da igreja romana hoje, as doutrinas, vem lá dos gregos, por exemplo, a mitologia, a adoração aos astros, a mitologia, as fantasias, as fábulas, tudo isso estão misturado dentro desta religião que a igreja, que a Bíblia disse que é pagã. Práticas pagãs, religião pagã, costumes de vida pagãos e por aí vai, que influenciam todo mundo e tenta transformar todo mundo, porque aquele quarto reino lá, aquele quarto reino de ferro, os 10 dedos, que são as maiores nações, as mais poderosas nações, os G10, porque a Bíblia fala de G10, né? Então, são as nações que influenciam as nações menores a agirem como elas. São como os irmãos mais velhos, não é? Que influenciam as demais nações. Então, nós vamos ver esta cena. João enxerga tudo isso aí. Mas o que é interessante? Que no capítulo 8 de Daniel, volta a falar, veja, no capítulo 7 fala dessas nações, e no capítulo 8, agora volta a falar, lá no princípio da dispensação gentia, vamos traduzir lá no princípio. Quero mostrar algo aqui para vocês. O leão representava Babilônia. O urso representava Medo-Persas. O leopardo representava Grécia. E o animal terrível representava Roma, o Império Romano. Lá no princípio da dispensação romana. Não é? É isso que representava. Agora, no capítulo 8 de Daniel, volta a falar destas nações aqui, mas agora os animais que simbolizam estas nações não eram estes, eram outros. E é interessante notar por que Daniel viu as mesmas nações, mas agora são outros animais que representam elas. Vamos mostrar isso para vocês. Está no capítulo 8. Eu vou achar o verso aqui para vocês. Quando ele pede o que significa o bode que ele viu e o carneiro que ele viu, o que significava, então vem a revelação e diz assim, ó, o bode, no versículo 21, Daniel 8, 21, o bode peludo é o rei da Grécia. Opa, então vamos colocar aqui embaixo aqui, bode. Bode, rei da Grécia. Isto. E o carneiro são os medo-persas, no verso 21. O carneiro são os medo-persas. Olha que interessante. Carneiro. Olha no meu quadrinho aí. Então veja que as mesmas nações, que o urso representava os medo-persas, no capítulo 7. Mas também o carneiro representa os medo-persas, no capítulo 8. No capítulo 7, o leopardo representava a Grécia, mas no capítulo 8, o bode representava a Grécia. Por quê? Simples. Por que isso? Porque esses animais aqui de cima, aqui, ó, eles denotam o aspecto político. E este aqui embaixo denota o aspecto religioso.
o aspecto religioso. Tá vendo? Deu para entender? 4 estágios. 4 estágios. Essas nações tinham uma influência religiosa, mas também tinha uma influência política. Por exemplo, no reino da Babilônia era o governo de um homem só. Vamos colocar aqui. Governo de um homem só. Nos Medo-Persas, era o governo baseado em Congresso e Senado. Ele tinha que ter a aprovação dos demais. Lembra da história que o rei queria livrar Daniel da cova dos leões, mas os outros, os senadores lá, os congressistas, não queriam? Então ele não governava sozinho. Um governo aqui como podemos descrever esse governo? Não é um governo de um homem só. É um governo governado por vários. Este aqui, governo militar, que esse aqui era Alexandre o Grande, aquele chifre era Alexandre o Grande, que tinha no bode. Governo militar de um homem só. E aqui, em Roma, era um governo militar. Vamos voltar aqui. Governo militar. Governado por vários. Então tem esses tipos de governo aí, nós podemos entrar na política e tal, mas não é o que eu quero fazer. Eu quero enfatizar, deixa eu colocar aqui, ó, colocar aqui do ladinho, Daniel 7, e aqui, Daniel 8. Daniel 7 e Daniel 8, certo? Então aqui no capítulo 8 de Daniel, nós vamos ver por que se usa então esses animais diferentes. Porque o carneiro e o bode é um animal de sacrifício. Então está ligado com o espírito religioso, o animal de sacrifício. Esse carneiro tinha 2 chifres. Esse carneiro tinha 2 chifres, né? Como eu coloquei ali. E o bode tinha 1 chifre. Esse bode tinha 1 chifre. Lá eram estas nações. Muito bem? Olha que interessante, meus amados. Estas mesmas etapas que nós estamos vendo aqui, que aconteceu lá no período da Roma, ou que veio a ser Roma, no período imperial, eram impérios com poder militar e com uma força religiosa também, mas era mais imperial do que religioso, não é? Por isso que denota-se o aspecto mais político do que religioso. Naquele período, então, nós tivemos estas fases. E daí lá em Daniel 2 fala dos metais diferentes, não é? Fala do ouro, do bronze, da prata e do ferro, não é? Fala daqueles 4 materiais. São as fases destes impérios. Durante as eras da igreja, isso aqui se repetiu, essas fases. Espírito anticristo, falso profeta e besta. Vamos dar uma olhada então aqui. Isso aqui foi lá antes, até chegar, se tornar a Roma papal. Depois que ela se tornou Roma papal, e se repete essas fases da igreja falsa. As fases, não é? 4 fases tem a igreja falsa, não é? Então, primeiro começou com o espírito anticristo, depois veio o falso profeta, depois se torna a besta, que é uma mistura de tudo, não é? Essas fases aí acontecem novamente. Então, nós estamos vendo
esse quadro aí. O profeta diz assim, ó, na mensagem Há um homem aqui que pode acender a luz, parágrafo 251. Ele diz assim: o que é isto? Enganando esses clarões, o que eles estão fazendo? Eles estão guiando a igreja para a matança do conselho, através do clarão deles. Esta será a matança final, quando ela e Roma se conectarem, se ajuntarem, quando eles formarem aquela imagem da besta. Esta é a matança final. E estes clarões que vocês têm agora, veja o que está causando, está guiando as pessoas. É um bode, este clarão. É um bode, é o espírito do bode. O bode sempre guia as ovelhas ao matadouro. Se você ver nos matadouros, você vai ver que o bode sempre guia. Chega até lá, guiando as ovelhas. Então ele pula fora e deixa as ovelhas continuarem. É isso que ele faz? Ele sempre faz isto. Foram os bodes que guiaram a Jesus, o cordeiro para o matadouro. Os bodes romanos. É verdade. São os bodes denominacionais hoje que estão guiando as pessoas inocentes, ovelhas, para o matadouro, para colocar seus nomes nos livros e etc. Estão terminados. Esta é a marca da besta, no nome do Senhor eu falo. Já segurei isso por muito tempo, é verdade, exatamente. O que é a besta? O que é a besta? É a hierarquia romana. A primeira organização. Qual é a marca dela? Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa que era a matança, o clarão. Olha que interessante.